Então não é tão simples assim a gente estancar. Muita gente fala, mas se eu tenho uma pena para um homicídio que vai até 30 anos de reclusão, então por qual razão ainda morre uma mulher a cada 6 horas no Brasil? Caso você esteja passando por uma situação de violência, ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Você também pode pedir ajuda ou acolhimento a uma organização de defesa da mulher. Encontre opções no QR Code na tela ou na descrição deste episódio. Essa falsa hierarquia de gênero começa dentro de casa. Quando eu digo que o menino pode jogar bola, mas que a sua filha ela precisa arrumar casa. Mas espera aí, todo mundo come suja? Como assim o trabalho doméstico tem gênero? Quando eu aplaudo o filho dizendo, quando ele disse que foi para uma balada e ficou com 8 mulheres, e dizendo de uma forma invisível que mulher pode ser um objeto para ele. Então erramos muito. Erramos em não incluir os homens ali na mesa, para que todos nós juntos achemos uma forma para que as mulheres sejam vistas como indivíduo. Enquanto a gente falar apenas entre nós, eu, Faida, acho que rodaremos em círculo. A gente precisa, como eu disse, de uma educação. Aquilo que eu não sei, eu acho que não é relevante, eu acho que não importa, eu acho que é bobeira. E como eu também disse, a gente só convida a mulher para falar. A gente só convida a mulher para ouvir. A gente só dá curso para a mulher. Todas essas ações precisam ser inclusivas para os homens. Eles não são convidados. Eles não são indagados. Eles não são educados a ver o quanto este tema não é relativo apenas às mulheres, mas igualmente a eles. Mas aqui eu tenho que realizar um adendo do quão relevante é a forma como a gente molda a nossa casa, porque o primeiro lugar é a nossa casa. Eu não vou dizer que ela não cumpre, tá? O papel, essa frase eu não concordo. Realmente é uma lei que é referência no mundo, mas vamos lembrar que e isso é muito relevante. Ela não nasce do amor do Brasil com as mulheres. Ela nasce ao oposto. Uma omissão do Brasil com uma mulher. Ela nasce como uma reprimenda, uma pena aplicada para que o Brasil, então, pudesse combater a violência contra a mulher no ambiente do lar. Os dados mostram que apenas 20% das mulheres no Brasil sabem para que essa lei serve. Então, a gente precisa falar do acesso à informação que não chega. A gente precisa saber que o Brasil vai além da nossa bolha, que existem mulheres em cada beco e viela e canto que não faz ideia do que seja essa lei. E isso está lá comprovado em dados. Apenas 20% sabem da lei, é um número extremamente baixo. A gente está falando sobre mulheres, mulheridades, muito embora a gente tenha, as mulheres trans tenham as suas subjetividades e as suas especificidades. Óbvio, quando a gente entra no sistema de justiça, a gente tem aí a transfobia institucional que a gente precisa combater e enfrentar. Assim como mulheres cis hoje, sofrem e são revitimizadas em razão dessas violências, em razão da busca de reparação dentro do próprio sistema de justiça, por isso que nós temos uma grande subnotificação dos casos de violência sexual, em razão dessa falta de confiança no próprio sistema de justiça. Óbvio, quando a gente está falando sobre mulheres trans, sendo um dos países que mais mata, aliás, que o país que mais mata pelo 15º ano consecutivo essas mulheres no mundo, óbvio que a resistência, o enfrentamento, ele vai ser muito maior. Mas a lei está aí para proteger mulheres. Então, a gente já tem conseguido implementação, inclusive, de Maria da Penha, própria legislação penal, sim, para os casos de mulheres trans, sem dúvida nenhuma. A lei, obviamente, tem alguns impasses de quem aplica, porque a lei é muito boa. O problema não é a lei, é quem aplica a lei. Como eu disse, são muitos atores. Agora, quando eu vou para esse ator, ele tem a obrigação de receber essa mulher, acolher essa mulher e não duplamente violentar
essa mulher. Ele tem a obrigação de dar o que a lei manda, justiça. Porque o problema hoje no Brasil não é de lei. O problema é humano. Então a gente precisa que o poder público se recolha de vieses misóginos e enxergue a mulher como um indivíduo que tem o direito legal a esse amparo. Então, se em um lado a gente precisa de um Estado, de um poder público que pense, reflita e crie a política pública, essa política pública precisa alcançar essa mulher. E para que ela alcance essa mulher, isso passa por esse ser humano que recebe essa mulher. A gente também precisa mudar as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. O Estado precisa pensar em outras alternativas. As alternativas que estão aqui hoje dispostas ajudam, mas elas já precisam ser aprimoradas, elas precisam ser repensadas. A gente precisa de outras políticas de Estado para proteger as mulheres. A sociedade civil, as ONGs, elas ajudam muito. O terceiro setor ajuda muito essas mulheres. Mas eu acho que o principal, né, o forte mesmo, é por conta do Estado. Eles têm obrigação. A gente tem um problema sério aí. O Estado tem um problema sério de não dar a devida atenção para essas mulheres em situação de violência. Tem abrigos que aceitam as mães dos filhos, tem abrigo que não aceita as crianças. A maioria dos abrigos não aceitam maiores de idade. E hoje a gente sabe que as jovens de 18, de 19, elas ainda estão com as mães, né? Elas ainda moram com as mães. E aí o abrigo não aceita. Como se abrigar aquela mãe e aqueles filhos maiores de idade fosse uma coisa assim de outro mundo. Mas é necessário, porque os filhos são também a rede de proteção das mães. Então, o crime, o homicídio de mulher, isso já estava englobado na figura do homicídio, né? O homicídio não é um crime matar homens, é matar pessoas. O crime de feminicídio, que é matar mulher por conta desse menosprezo à condição de mulher, isso não havia essa figura específica e houve um entendimento de que era muito importante haver um tipo específico para isso, porque isso daria uma visibilidade e daria também uma conscientização maior desse fenômeno social e criminoso, enfim. Toda a política pública antes deste homicídio não alcançou a mulher negra. Que o poder público falhou e falha com a mulher negra como se ela não fosse uma mulher. Chegou no Brasil em 2010, 2011, por aí, houve uma CPI que foi encarregada de investigar as violências contra as mulheres de maneira geral, constatou a questão do feminicídio. A gente teve alguns casos emblemáticos de muita repercussão nacional. Eu posso citar aqui um exemplo, que é o caso do goleiro Bruno, que teve uma repercussão midiática muito grande, mas não foi o único. Existem outros casos também de repercussão em que a mulher foi vítima de violência de gênero por parte do companheiro ou ex-companheiro, enfim, em que ela foi enxergada nessa relação como uma pessoa que merecia determinada punição, enfim. Então a gente precisa falar de mulher com recortes, porque nós não somos universais, nós somos plurais. E quando eu não faço um recorte para todas as mulheridades, eu avanço com a política pública para um grupo de mulheres, enquanto o outro grupo segue morrendo.